Nossa Senhora nos ensina a carregar a cruz. Reverendíssimo Padre Everaldo, digníssimo reitor desta reitoria, capelão desta venerável ordem terceira, Reverendíssimo Padre Cláudio Omar, reverendíssimos diáconos seminaristas aqui presentes, ilustríssimos prior, priora, demais irmãos carmelitas, reverendíssimas irmãs aqui presentes, religiosas, consagradas, prezados fiéis, devotos de Nossa Senhora do Carmo, podem se sentar. Nossa Senhora nos ensina a carregar a cruz, tema proposto. Temos Santa Teresinha aqui no fundo de pano para ser para nós a intercessora neste momento, que ela nos ajude a contemplar Nossa Senhora e a levar a nossa cruz. Nossa Senhora nos ensina a carregar a cruz. São Paulo dizia: a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, aqueles que são salvos, para nós, ela é força de Deus. Jesus e Maria não eram insensíveis às limitações humanas. De vez em quando nós achamos que Nossa Senhora sofria, mas não sofria tanto. Jesus sofria, mas não sentia tanto como nós sentimos as dores. Mas eles sentiam. As dores que Jesus sentia, que Nossa Senhora também sentia, segundo Santo Tomás, doíam, e doíam muito mais do que em nós. Jesus possuía uma delicada sensibilidade no tato, de cuja percepção se segue a dor. E a sua dor foi maior de todas as dores. Jesus, Santo Tomás fala que a dor era uma dor maior de todas as dores. Os minúsculos incidentes cotidianos, como por exemplo prender o dedo numa porta, os atrozes suplícios da paixão, Jesus, Maria Santíssima, sofriam por causa dos erros e faltas à sua volta e por causa do pecado original, dos pecados pessoais das pessoas. Quantas vezes nós sofremos isso? Nós, pecadores, sofremos isso. Quantas vezes uma mãe vem chorar porque houve mal-entendido, briga entre os irmãos, e as mães sofrem, os pais sofrem, e nós que somos os filhos de Jesus, suas criaturas, quando nós nos desentendemos com Deus, com os nossos irmãos, Jesus sofre pelos pecadores. Nossa Senhora também. O ambiente em que viveram não era um paraíso. Por exemplo, Natanael dizia: de Nazaré pode porventura sair uma coisa que seja boa? Nossa Senhora, ao ouvir falar isso de seu filho, ela sentiria muito. Maria sofria em silêncio as torpezas alheias, grosseria, malícia, preguiça dos adultos, egoísmos, pequenas mentiras, trapaças nos jogos das crianças. Ela sofria. Então sofria externamente no seu corpo, sofria no seu coração, aquele sofrimento moral que nós todos podemos sofrer. O cume da dor de Maria Santíssima foi lá no Calvário. Maria
não se encontra fisicamente no Jardim das Oliveiras, mas ela estava de coração, porque ela deve ter sabido que Jesus foi preso, ela soube que Jesus foi para o jardim, que seria a sua hora, que ele estava sofrendo. Jesus, no Jardim das Oliveiras, falou: a minha alma está triste até a morte. Qual é a mãe que, ao perceber que seu filho sofre, não sofre com ele? Então Nossa Senhora sofria com Jesus, e sofria sabendo que ele era o Salvador, que ele é aquele prometido que o anjo anunciou, e que era assim, de acordo com as Escrituras, com o seu sofrimento, que ele devia nos salvar. São Paulo fala que nos dias de sua carne, Jesus ofereceu com grande brado e com lágrimas, preces e súplicas, aquele que o podia salvar. Jesus pediu com preces, com súplicas, aquele que o podia salvar da morte, mas o Pai não o salvou, porque era vontade do Pai que ele sofresse. E Nossa Senhora, que estava à cruz, ao pé da cruz, via que Jesus sofria, que ele chorava, que ele rezava. Nós temos, prezados irmãos, uma tentação. Todos nós sofremos essa tentação, que Jesus a chama de diabólica, que é a tentação de não querer abraçar um sofrimento, nas várias circunstâncias que nós podemos ter, sobretudo naquelas circunstâncias nobres, necessárias, nós devemos abraçar a cruz. Por exemplo, São Pedro, está lá no Evangelho, quando Jesus falou que ele iria a Jerusalém, que ele iria sofrer, que ele ia padecer, ao terceiro dia ressuscitar. São Pedro o chamou em particular, começou a censurá-lo. Jesus o repreendeu, dizendo: vai para trás, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. São Pedro amava Jesus com grande amor, mas quando se falou da cruz, São Pedro tentou desviá-lo. Também, quando Jesus estava no Calvário, e Nossa Senhora ali ao pé da cruz, escutando os insultos, ela estava atenta a tudo o que estava acontecendo, como ela esteve atenta na festa de Caná, e ela percebeu que faltava vinho, e ela intercedeu por Jesus. Também no Calvário, Nossa Senhora estava atenta a tudo o que estava acontecendo, as palavras que seu filho dizia, e as palavras que os que estavam ao redor diziam. Umas das palavras eram: tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. São José Maria Escrivá diz: no escândalo do sacrifício da cruz, Santa Maria estava presente, escutando com tristeza os que passavam por ali e blasfemavam com tais dizeres: desce da cruz. Esta é a tentação diabólica. Desce da cruz, ou seja, deixa a cruz de lado. E nós, meus amados irmãos, precisamos da cruz. Um sacerdote que não ama a cruz, ele não será um bom sacerdote. Um pai de família que não ama a cruz, não será um bom sacerdote. Aliás, um bom pai, um bom esposo. E uma mãe de família. Dados os momentos, nós precisamos de levar
a nossa cruz, cumprir a nossa obrigação. E quando muitas vezes um dever, uma obrigação exige, pesa, se nós não amamos a cruz, nós não fazemos. Quantas vezes um apostolado bem feito é aquele apostolado de um padre que ama a cruz. O casamento bem levado é o casamento em que os pais tomam a cruz de Jesus na educação dos seus filhos e num bom convívio entre eles, tudo por amor a Jesus, levando a cruz. Nossa Senhora estava ali no Calvário. Nossa Senhora podia dizer: meu filho, desce da cruz para mostrar para essa gente que você é Deus. Mas Nossa Senhora estava ali para fazer a vontade do Pai. E ela ficou calada, ela ficou em silêncio, porque a vontade de Jesus era a vontade dela, a vontade de Jesus era a vontade do Pai, ele precisava ficar na cruz. E não ficar na cruz era uma tentação diabólica. Jesus não desce, apesar de poder fazer, e também sua mãe poderia ter dito isso, mas ela não disse nada. Ela ficou em silêncio, aceitando a vontade de Deus, levando no seu coração que Jesus levava ali no seu corpo os seus sofrimentos. Ainda no Calvário, para nos livrar do pecado e do inferno, Jesus decidiu passar de algum modo pelo que nós temos de mais grave no inferno, que é o abandono de Deus. Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu um vazio, um abandono, uma solidão aparente, que ele sofre e aceita como gesto de sacerdote eterno. Jesus aceitou, ele sentiu, ele expressou o que sentia. Ele sentiu, mas aceitou. Maria Santíssima estava ali ao pé da cruz. O que ela podia fazer? Com o seu silêncio, Maria Santíssima proclama de modo eloquente que, por amor de nós, ofereceu o seu Filho, totalmente identificada com a vontade do Pai. Lá no Antigo Testamento, Abraão recebeu a ordem divina de sacrificar seu filho Isaque. E Abraão não se queixou. Nossa Senhora também, ao ver aquele sofrimento de seu filho, aquele abandono, ela sofreu, mas não se queixou. Abraão, ao receber a ordem de Deus de oferecer o seu filho na ara como sacrifício, no monte, selou o seu jumento, chamou seus servos, arrumou a lenha e partiu para o lugar indicado. Nenhuma reclamação saiu da boca de Abraão, que é o pai da fé. Mas na hora da imolação, o anjo deteve a mão de Abraão e ele, seu filho, foi poupado. Mas Maria teve que beber todo o cálice da dor. Por isso que ela é corredentora. Ela aceitou o sacrifício e ofereceu, imolou o seu filho na cruz. São João, evangelista, diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo nós podemos dizer de Maria Santíssima. Ela nos amou tanto
que ela ofereceu ali na ara da cruz, no Calvário, o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendamos, meus amados irmãos, de Nossa Senhora, a oferecer as coisas mais nobres, mais excelsas a Deus, quando Deus nos pede. De vez em quando a gente vê uma pessoa reclamando: levou o meu marido, levou o meu filho. Nós precisamos aprender de Nossa Senhora a oferecer a Deus. Levou as minhas coisas mais necessárias, às quais eu me apegava tanto, eu precisava tanto. Nossa Senhora, então, na hora da cruz, nos ensina a oferecer com o Pai o seu Filho. Todos os apóstolos, todos os santos, são esses que olham para Nossa Senhora e sabem oferecer a sua vida, as suas coisas. Nós pegamos um São Francisco, ele ofereceu tudo a Deus. Sacrificou tudo pela igreja, por nosso Senhor. Imitando assim a Virgem Santíssima, o Calvário. Claro que nós não temos Calvário todo dia, mas um dia chega o Calvário para nós. E nós devemos estar preparados para oferecer a Deus o que for necessário, como Nossa Senhora o fez. Nossa Senhora nos ensina a carregar a cruz, a nos oferecermos a Deus. Uma força imensa brota da vida cristã autêntica, necessariamente enraizada na cruz, uma força capaz de atrair a si todas as coisas, como Jesus lá no Calvário, já prevendo o Calvário, nos disse: quando for levantado da terra, atrairei tudo a mim. Também nós, quando nós aceitamos a cruz, nós vamos ver que nós fazemos de fato a vontade de Deus, e muitas coisas, sobretudo ser instrumentos de Deus, que nós parecíamos não ser, nós começaremos a ser quando de fato nós formos generosos, nos oferecermos à cruz, fazendo a vontade de Deus. Quando nós imitamos de fato a Nossa Senhora e nós carregamos a nossa cruz. Nossa Senhora de Fátima, logo no primeiro mês, já pediu às crianças: vocês querem se oferecer a Deus para sofrer o que Ele mandar? Ou seja, a cruz. Nossa Senhora de Lourdes disse a Santa Bernadette: eu não te prometo fazer feliz aqui na terra, mas no céu, porque ela tinha que levar a cruz. Nossa Senhora a ensinava a levar a cruz. Meus amados irmãos, perante as falsas teologias que pretendem libertar-nos da cruz, respondamos com um abraço forte e amoroso ao doce madeiro, para não esvaziar, como dizia São Paulo, a virtude da cruz de Cristo, do seu conteúdo redentor. Que Nossa Senhora nos ensine sempre, nos estimule sempre a levar a nossa cruz. Digamos, como os devotos de São Bento sempre dizem: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Que Nossa Senhora nos ensine sempre a levar a cruz de Jesus, quando chegar o momento do nosso Calvário, seja ele quando for. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é a força de Deus.